Olá, crianças, turminha do terceiro ano. Hoje a nossa aula vai ser de português, tá? No livrinho de vocês, português na página 62, tá? E nós vamos falar hoje sobre sinais de pontuação. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma oração, falar com o Papai do Céu, que é muito importante falar com o Papai do Céu. Vamos lá, as mãozinhas postas, todo mundo, para que nós possamos orar. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos, ó Deus, pelo papai, pela mamãe, por toda a minha família. Te agradecemos também, Pai querido, pelo teu amor, pelos teus cuidados, por cada um de nós. E te pedimos as tuas bênçãos sobre nós. Te pedimos também que envie os teus anjos para nos proteger e ficar conosco, ao nosso lado. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem. Agora, nós vamos começar a nossa aula, tá? A nossa aula, como a tia falou, vai ensinar hoje sobre sinais de pontuação. Mas, antes, vamos pensar um pouco. Sinais de pontuação, tá bom. A nossa fala vem antes da escrita. A escrita vem depois da fala, não é isso? É. Então, quando nós falamos, nós nos expressamos. Nós podemos nos expressar de uma forma alegre, de uma forma triste, onde o som sai alto, aonde o som pode sair baixo. Então, essas expressões nossas, né, traz sentimentos, traz ideias da nossa fala, da nossa escrita, quando nós passamos a nossa ideia para escrita, para o caderno, né, para escrever algo. Então, lembrando que a fala vem antes da escrita e a escrita vem depois da fala. É aí que entra os sinais de pontuação, porque quando a gente se expressa, a gente tem as ideias para passar para a escrita, nós temos que ter sinais de pontuação. E hoje nós vamos aprender esses sinais aqui que vocês estão vendo aqui com a tia. Mas antes da gente falar de cada sinal de pontuação, nós vamos ler o texto que está no livro de vocês, na página 62. Lá tem um texto que fala de todos os sinaizinhos de pontuação. Apresenta nesse texto. Vamos abrir o livro? Eu vou ler o texto para vocês e vocês vão acompanhar daí com a tia a leitura, tá bom? Página 62 do livro de português. Vamos lá? O texto diz assim: conta a lenda que um grande general grego foi se consultar com a profetisa para ver se iria ter sucesso ou não na guerra que ora começava. Ela consultou o oráculo, que deu a seguinte resposta: irás, voltarás, não morrerás. O general foi à guerra, mas morreu. Os soldados voltaram à profetisa para exigir explicações ao que ela disse. Meus caros, em nada errei minha previsão. O erro foi de vocês. Vejam a mensagem novamente. Eles olharam e viram. A mensagem dizia o seguinte: irás, voltarás? Não, morrerás. Vocês perceberam aí a diferença que teve nas duas frases ao ler? A frase era a mesma, mas mudou o sentido da frase. Quando ela foi lida a primeira vez, na parte de cima, tinha como: irás, voltarás, não morrerás.
Já na segunda vez, usando os sinais de pontuação, a frase já mudou o sentido, já ficou diferente. Como era que estava agora? Irás, voltarás? Não, morrerás. Totalmente diferente. A ideia da primeira frase é totalmente diferente da ideia da segunda frase. O sentido mudou. Por quê? Porque foi usado no texto os sinais de pontuação. É o que nós vamos ver agora. Primeiro sinal de pontuação que nós vamos aprender hoje é sobre a vírgula. Olha só a vírgula. A vírgula é o sinal de pontuação que nós iremos ver agora. Quando é usado a vírgula no texto, nas frases? Quando é que ela é usada? Ela é usada em várias maneiras. Ela pode ser usada no texto ou na frase para dar uma pequena pausa na leitura. Você está lendo e de repente aparece a vírgula. Então você dá uma pequena pausazinha na leitura, né? É onde apresenta a vírgula. Então ela é usada para pequena pausa na leitura. Tia vai dar um exemplo. Amanhã de manhã ele não vai à escola, vai ao médico. Perceberam quando a tia disse a frase, aonde a tia deu uma pequena pausa, perceberam? A tia vai ler novamente. Amanhã de manhã ele não vai à escola, vai ao médico. A tia falou, deu uma pausa quando falou assim, vai à escola, vai ao médico. Não foi isso? Então a tia deu uma pequena pausa. Na segunda opção, que a vírgula é usada, ela é usada também para enumerar elementos. Como assim, tia? Por exemplo, eu vou à feira comprar maçã, vírgula, pera, vírgula, uva, vírgula. Mas vou repetir a frase. Eu vou à feira comprar maçã, vírgula, pera, vírgula, uva e laranja. Vocês viram quantas vezes a tia falou a vírgula? Por quê? Porque enumerei as frutas. As frutas que a tia ia comprar na feira foram enumeradas. Outro exemplo. Aqui tem. Em casa, na escola, na rua, ele sempre se diverte. Também foi enumerado o quê? Em casa, na escola, na rua. Foram enumerados vários elementos aí. A casa, a escola, a rua. Então, tem vírgula em cada um desses elementos, tá? Outra coisa. Outra opção também para que a vírgula seja utilizada. A vírgula é utilizada quando separa a cidade da data, tá bom? Por exemplo, nós moramos em Aracaju, né? Aí você vai escrever a cidade e vai colocar a data de hoje. A data de hoje é 18, não é isso? Então, vocês colocam Aracaju, vírgula, 18 de maio de 2020. Você usou a vírgula para separar Aracaju da data. Não foi isso? Foi. Aqui tem outro exemplo. Fortaleza, vírgula, 5 de abril de 2011. Então, quando terminou a palavra Fortaleza, foi usado o quê? A vírgula. Então, ela separou a cidade da data. E outra opção para também usar a vírgula, onde ela também é usada, é para separar os endereços, né? O nome da rua do número da casa. Por exemplo, onde você mora? Eu moro na Rua das Flores, vírgula, número 25. Então, separei o nome da rua, Rua das Flores, com a vírgula para botar o número da casa, certo? Vou repetir. Eu moro na Rua das Flores, número 25. Então, a vírgula é usada nessas opções que a tia deu aqui agora, tá bom? Já o outro que nós vamos falar agora, o outro sinal de pontuação, são os dois pontos.
Olha ele aqui. Que lindo os 2 pontos. Nós somos os 2 pontos. Felizes, está bem, sorridentes. Os 2 pontos indica que alguém vai falar no texto. Tem o texto, então quando alguém vai falar, aí coloca-se os 2 pontos, tá? No texto que nós lemos, agora apresenta os 2 pontos, tá bom? Então, os 2 pontos é usado para quando alguém vai falar, tá? E nós vamos ver agora o travessão. Olha só o travessão. Estão vendo daí? Eu sou o travessão. O travessão, ele é usado quando alguém vai falar, tá bom? Quando alguém vai falar, o travessão é usado. Olha só que interessante. Os 2 pontos, ele indica que alguém vai falar. Quando alguém vai falar, aí usa-se o travessão e escreve a fala da pessoa. Por exemplo, aqui tem um exemplo. Beatriz perguntou à amiga. Ela vai falar agora. Usa-se o travessão. Amanda, você pode me emprestar o seu livro? Então, quando existe a fala de alguém no texto, usa-se o travessão, tá bom? Agora nós vamos falar do ponto final. Olha só. O ponto final, nós vamos falar dele agora. Também que é um sinal de pontuação. Feliz da vida, o ponto final. O ponto final já está dizendo, ele indica o fim da frase, tá? Ele é indicado assim, ele dá essa ideia de fim da frase. Por exemplo, o livro está em cima da mesa. Terminei a frase, então ele coloca-se o ponto final, usa-se o ponto final na frase, quando você termina a frase, está indicando o ponto final, certo? Ela pode ser uma frase alegre, né? Ou pode ser uma frase triste, ela pode exclamar uma frase. Ela pode indicar uma frase triste ou uma frase alegre, uma frase afirmativa ou uma frase negativa. Por exemplo, eu comprei a borracha. É uma frase afirmativa, dizendo que eu comprei a borracha, ponto final, tá? Mas ela pode também ser uma frase negativa, como por exemplo, eu não comi o doce. É uma frase negativa, eu não comi o doce. Então, pode ser usado também o ponto final nessa frase, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o Senhor interrogação. Olha só, a interrogação. A interrogação, ela é usada quando se faz uma pergunta. Quando você pergunta algo, é usado no final da frase a interrogação. Por isso que ela é chamada de interrogativa, uma frase interrogativa, porque é uma pergunta. Toda vez que é usada uma pergunta, usa-se o ponto de interrogação. Por exemplo, você vai à escola hoje? É uma pergunta, tá bom? Você leu aquela história? Também é uma pergunta. Essas 2 frases que eu falei agora, no final nós usamos o sinal de interrogação. Nós temos aqui outro exemplo. Vamos lá. E você, como se chama? Também é uma pergunta. Então, no final da frase, usa-se o sinal de interrogação. Lembrando, todas as vezes que for fazer uma pergunta, usa o sinal de interrogação no final da frase. E agora, nós vamos ver por último, o Senhor exclamação. O Senhor exclamação, tá vendo? A exclamação é como ela está feliz, sorridente.
A exclamação, ela dá a ideia de admiração. Você se admira com algo, tá? Então dá uma ideia de admiração, uma ideia de espanto de alguma coisa. Você se espanta com alguma coisa, tá? Dá uma ideia de surpresa também. É usado a exclamação. A tia vai dar um exemplo de alguma frase assim. Por exemplo, você se admira com algo. Que vestido lindo! Esse é um sinal de exclamação. Essa frase deu a ideia de admiração. Que vestido lindo! Outro. Nossa, como você está bonita hoje. Também no final dessa frase usa-se a exclamação, tá bom? Então, aqui tem outros exemplos. Eu não acredito nisso. Usou o quê? Também usa o sinal de exclamação. Eu não acredito nisso. Isso indica o quê? Um espanto, né? Outro exemplo. Adorei a sua blusa nova. Usa-se o sinal de exclamação, porque indica nessa frase uma admiração, tá bom? Pronto. Aqui vocês aprenderam esses sinais de pontuação que nós estudamos hoje. Nós estudamos, vamos repetir? Nós estudamos a vírgula, nós vimos hoje o travessão, os dois pontos, ponto final, ponto, sinal de interrogação e o sinal de exclamação, tá? Vocês entenderam? Qualquer coisa, se vocês não entenderem, pergunte a tia pelo WhatsApp, tá? Ou peça ajuda a alguém aí em casa, que está perto de você, tá bom? E agora vocês vão responder as atividades da página 63, 64 e 65, tá? Antes da atividade, a tia tem uma coisinha para dizer para vocês. Eu ensinei hoje sobre sinais de pontuação. Assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, a tia vai mandar um link para vocês assistirem outro vídeo com uma música falando de todos os sinais de pontuação. E vocês não esqueçam de assistir, tá bom? Vamos agora à atividade, que a tia vai explicar para vocês. Página 63 do livro. Na página 63, na primeira questão do livro de vocês, tem aí: observe as cenas e complete as frases dos balões com o sinal de pontuação adequado a cada um. Então, vocês têm aí uma historinha em cada cena, tá? Sem os sinais de pontuação. Vocês vão responder colocando a partir daqui do que nós estudamos, tá bom? Vocês vão colocar os sinais de pontuação. Já na segunda questão, na página 64 do livro, vocês têm aí uma carta. Vocês vão ler essa carta e vocês vão perceber que ela está sem pontuação nenhuma, tá? Então, vocês vão ler e vão colocar os sinais de pontuação, só que vão escrever novamente a carta embaixo, nessas linhas aí de baixo. Vocês vão escrever já colocando sinais de pontuação, tá bom? Na página 65 do livro, a primeira parte, só a primeira parte, tá? Tem aí. Na terceira questão, vocês têm aí frases A, B, C, D e E. Vocês vão ler essas frases e vão colocar a vírgula e ponto onde for necessário, tá? Tá pedindo só para colocar. Coloque vírgulas e ponto onde for necessário. Já na quarta questão, tem o textinho aqui abaixo. Vocês vão ler esse texto e vão completar com o sinal de pontuação corretamente. Vocês vão ler devagarzinho, com bastante atenção, vão ver qual é o sinal que está pedindo no texto e vão colocar, tá bom? E na quinta e última questão, vocês têm aí, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.
Na primeira coluna, vocês têm 1, 2, 3, 4 e 5. 1, ponto de exclamação. 2, ponto de interrogação. 3, 2 pontos. 4, ponto final. 5, vírgula. O que vocês vão fazer? Vão enumerar de acordo com a segunda coluna, de acordo com a primeira que eu acabei de ler, tá bom? Vocês vão ler a segunda coluna, vão olhar para a primeira e vão colocar os números aí nos quadrinhos, tá bom? Então, crianças, por hoje foi só isso, com sinais de pontuação. Não esqueça de fazer a atividade direitinho e não esqueça de assistir o link que a tia vai passar da musiquinha com sinais de pontuação, tá? Beijos e na próxima aula a tia volta para corrigir essa atividade, tá? Tchau!